Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui. Começa a partir de agora o primeiro debate de candidatos que concorrem à presidência nacional da ADPF, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Hoje, 8 de setembro de 2025, esse debate acontece na sede da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal em Brasília. A mesa diretora declara então aberto esse primeiro debate entre os candidatos Alan Dias Simões Maia, da Chapa 1, com o slogan Valorização, Defesa e Integração, e Edivandir Félix de Paiva, da Chapa 2, com o slogan ADPF para Todos, que concorrem, os dois então, concorrem à presidência nacional da ADPF. É importante a gente lembrar que esse debate ele será constituído de 4 blocos. No primeiro e no segundo bloco, eu, jornalista Kenzo Matida, farei as perguntas aos candidatos. Os candidatos, então, alternadamente, será observada a ordem previamente sorteada, terão 2 minutos para responder as perguntas. Serão 3 perguntas para cada um dos candidatos. E logo em seguida, o outro candidato terá 1 minuto para a réplica. No segundo bloco, que eu farei ainda as perguntas aos candidatos, eles poderão, de maneira semelhante, foram definidas, então, 3 perguntas para cada um desses candidatos. Entretanto, eles terão 3 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica. No terceiro bloco, os candidatos podem, inclusive, sair daqui do púlpito e fazer as suas argumentações na frente, aqui em frente ao púlpito, para que eles consigam, então, colocar esses argumentos de forma mais dinâmica para vocês que estão aí nos acompanhando. Então, nesse terceiro bloco, os candidatos farão perguntas diretas, um para o outro, de livre escolha. Serão 2 perguntas para cada um, que serão feitas alternadamente, sendo definidos, então, 2 minutos para a formulação da pergunta e 3 minutos para a resposta. Foi definido ainda pela mesa eleitoral 1 minuto para a réplica. No quarto bloco, os candidatos terão 7 minutos para as suas considerações finais, sem direito à réplica. O sorteio das perguntas foi realizado hoje, às 18 horas, na presença das 2 chapas. Eu peço a gentileza aos 2 candidatos que estão aqui comigo que respeitem o tempo da pergunta, da resposta e da réplica também, porque esse tempo será rigorosamente computado, tanto para as pessoas que estão assistindo a gente, quanto também para a mesa diretora. E para que não seja necessário, então, nenhuma intervenção, nem minha como mediador desse debate, nem da mesa eleitoral, que também acompanha esse debate. Então, para a abertura do debate, cada um dos candidatos agora terá 2 minutos para fazer a sua apresentação inicial. A gente começa com o candidato Alan Dias Simões Maia, da Chapa 1. Candidato, o senhor tem, então, 2 minutos para fazer a sua apresentação. Muito boa noite. Boa noite, Kenzo. Obrigado por estar aqui fazendo a mediação deste nosso debate. Obrigado à mesa eleitoral por ter organizado toda a estrutura, desde a estrutura normativa até toda a estrutura aqui tecnológica. Agradeço a presença também da empresa que presta o serviço para que esse evento aconteça e seja acessível a todos os colegas associados e associadas do Brasil. Uma boa noite também para o doutor Paiva, que tenhamos aqui um debate de ideias, uma discussão sobre assuntos de interesse da ADPF, para que possamos construir uma ADPF mais forte. Esse é o objetivo final, creio eu, tanto da Chapa 1 quanto da Chapa 2. Então, o desenvolvimento das ideias, a apresentação das propostas, ela é fundamental para o engrandecimento. Obviamente, faremos comparações, buscaremos fazer análises de gestões, mas isso não significa que haverá, pelo menos da minha parte, creio que do doutor Paiva também, qualquer necessidade de afronta, de desrespeito, porque, afinal de contas, somos todos delegados e delegadas de Polícia Federal. E a DPF é a casa de todos nós. Precisamos utilizar esse espaço aqui, que é a DPF, para construir um cargo mais forte,
mais sólido, que represente de fato os anseios de cada um de nós e também os anseios sociais. Então, sejamos todos bem-vindos a este debate e que construamos uma ADPF mais forte. Boa noite a todos. Obrigado. O senhor ainda tem 20 segundos, candidato, que a gente espera, então, encerrar. Pronto. E agora sim, dando prosseguimento a essa abertura, agora o candidato Edivandir Félix de Paiva, da Chapa 2, tem 2 minutos também para fazer a sua apresentação inicial. Candidato, muito boa noite. Boa noite, Kenzo. Muito obrigado por estar mediando esse nosso debate histórico. Lembrar que há 12 anos não havia uma disputa de chapas na DPF, portanto, não havia um debate como esse. Agradecer todo o staff da mesa, a mesa eleitoral, da mesa de técnica. Boa noite, doutor Alain. Boa sorte. Que façamos aqui um debate de ideias, um debate de avaliação das gestões na DPF, isso é natural, mas, sobretudo, um debate leal, onde nós possamos falar do que interessa ao associado, né? Tenha em nós, da Chapa 2, a certeza de que não estamos aqui para fazer nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de eu não saberia nem dizer a palavra, porque eu vejo muita preocupação, né, da sua parte em relação a isso, mas fique tranquilo, nós teremos um debate aqui muito produtivo, tenho certeza disso. Eu quero falar com os associados da DPF, depois de 4 anos, praticamente, eu volto à associação com, com o objetivo de conversar novamente com os colegas, falar das propostas, e desde o final da minha presidência, desde o dia da posse do Dr. Leiro, que eu não falava diretamente com os associados do Brasil inteiro, né? Por meio aqui de uma transmissão vinda da DPF. É um prazer imenso estar com vocês. Mas eu não estou aqui sozinho, não. Eu estou aqui com pessoas que me procuraram durante os últimos 2 anos para voltar à DPF, para apresentar uma opção para os associados. Então, eu agradeço a toda a Chapa 2, na pessoa da doutora Maria do Socorro, que é a nossa candidata a vice-presidente, na pessoa do doutor Tiago, que é o nosso Sena, que é o nosso candidato ao Conselho Fiscal, na pessoa da doutora O'Hara, que é a nossa candidata ao Conselho de Ética. Falarei hoje em nome de vocês. Obrigado, candidato. Então, dando prosseguimento agora às perguntas e ao bloco 1. Então, eu faço a primeira pergunta e, de acordo com o sorteio, essa pergunta será destinada ao candidato Alain. A pergunta 18, então, para o candidato Alain. Doutor candidato, como o senhor pretende enfrentar a defasagem salarial, principalmente frente à paridade, vez que temos observado em outras categorias a inclusão de penduricalhos somente percebidos pelos servidores da ativa? O senhor tem 2 minutos para fazer a sua resposta. Inicialmente, nós notamos que qualquer estratégia de governo, qualquer governo que seja, é de dividir para conquistar. Então, hoje, nós temos, de fato, uma colocação dos colegas no regime geral, ou seja, são os colegas migrados ou os colegas que nem tiveram a oportunidade de migrar e já se encontraram nessa situação, bem como os colegas que já estão no regime próprio de previdência. E aí o que acontece? Nós temos que buscar equalizar essa possível diferença, porque a DPF é união, a DPF é integração. E como faremos isso? Primeiramente, um subsídio alto. Um subsídio alto na saída, ou seja, na classe especial, e uma busca por recomposição na entrada da carreira. Precisamos, de fato, manter esse subsídio alto, porque ele é o atrativo para a carreira de delegado e delegada de Polícia Federal. Mas também não podemos esquecer das verbas indenizatórias. As verbas indenizatórias, elas são essenciais para que a gente mantenha a dignidade de vida dos nossos colegas delegados e delegadas. E, obviamente, trataremos desse assunto com bastante cuidado e zelo,
Por quê? Porque a maioria das verbas indenizatórias devem dizer respeito tanto aos colegas da ativa quanto aos aposentados. Precisamos buscar verbas que atinjam os dois grupos. Cito o bônus de eficiência, o risco policial, a verba indenizatória por capacitação e outras que nós podemos implementar. Mas também teremos, por conta de determinados encargos assumidos durante a atividade, verbas que dirão respeito apenas aos ativos, como, por exemplo, hora extra, sobreaviso, indenização de fronteira, que são relativos àquele encargo pontual dos associados ativos. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para réplica. Bom, nós vimos por parte do candidato Alan uma descrição que é o que a gente extrai da categoria. A categoria entende o que é necessário, que são as verbas indenizatórias e também a manutenção do subsídio alto. Seria uma insanidade propor uma guerra interna entre os delegados, porque todas as vezes que nós nos dividimos, nós não conseguimos nada. Então, essa constatação é uma constatação que a gente extrai do debate com a classe. Quantas vezes nós ouvimos em grupos esse diagnóstico? Eu gostaria de ouvir mais, era como fazer. Quais são as estratégias de todos nós para conseguir convencer o governo, convencer a Polícia Federal, trabalhar no parlamento para aprovação dessas medidas. Da parte da nossa chapa, nós entendemos que nós vamos aproximar esse diálogo, nós vamos apresentar propostas específicas e lutar por elas por prioridade. Obrigado, candidato. Seguindo agora a ordem das perguntas, eu faço a pergunta para o candidato Paiva. Seguindo o sorteio, então, a leitura da pergunta número 10. Candidato, qual é a importância da pauta feminina na sua plataforma e como isso fortalece a representatividade das delegadas na Polícia Federal e na ADPF? O senhor tem 2 minutos para sua resposta. Obrigado pela pergunta. Bom, a pauta feminina, não somente na Polícia Federal, como em toda a sociedade, adquire uma posição de destaque. Não poderia ser diferente dentro da nossa entidade de classe que reflete o anseio das associadas. Então, essa pauta é tão importante para nós que a nossa chapa tem 10 mulheres. Porque nós entendemos que muito além de escutar as mulheres, é necessário dar posições de decisão. Preciso dar voto às mulheres dentro da nossa chapa. Nós também entendemos que é necessário garantir, e eu garanto aqui para todas, que não haverá retrocessos em relação à pauta feminina já conquistada. Na verdade, nós vamos buscar saber, no nosso primeiro dia de gestão, qual é a medição, o que já foi realizado da Carta de Trancoso. Aliás, parabéns às mulheres pela discussão de Trancoso. As mulheres foram as únicas que discutiram pautas da classe em Trancoso, e isso nos trouxe uma tranquilidade de que já há uma pauta. Nós também queremos nos comprometer com uma discussão para mudança de estatuto para incluir a mulher, a pauta da mulher, ou seja, a nossa diretoria da mulher dentro da executiva para que elas tenham voto garantido da diretoria da mulher, inclusive para que não seja necessário ter mulheres, uma diretora da mulher que não tem uma penetração na hora da decisão, né? Nós também queremos garantir que vamos criar comissões regionais, como temos as comissões de prerrogativas, vamos criar comissões regionais das mulheres para uma medição regional sobre o trabalho da mulher, sobre os direitos das mulheres. Obrigado, candidato. Candidato Alan, o senhor tem 1 minuto para réplica. Nossa gestão, atual gestão da DPF, da qual eu sou vice-presidente, criou, como falado, a diretoria da mulher. Foi criado via resolução, mas nós temos o compromisso de colocar essa diretoria da mulher no estatuto. Esse é um compromisso nosso assumido aqui perante todos os associados e associadas. A Carta de Trancoso foi um avanço gigantesco na pauta feminina. Nessa carta, nós lutamos por uma igualdade na obtenção de funções,
por repúdio a qualquer espécie de assédio e pela criação também de um observatório que nos traga informações sobre os anseios das colegas e acompanhe as pautas de interesse. Também lutaremos por normas internas, como foi no caso da norma de amamentação feminina, garantindo 2 horas diárias para as colegas delegadas de Polícia Federal. Por fim, é objetivo nosso garantir uma aposentadoria diferenciada para as nossas colegas delegadas, fazendo jus à diferenciação que existe no ordenamento jurídico para todos. Obrigado, candidato, pela réplica. Agora, seguindo a ordem das perguntas, eu faço a pergunta para o candidato Alan, pergunta de número 21. Candidato, quais ações acredita que a DPF deve empreender com vistas a estimular a integração entre os seus membros? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Essa pergunta, ela caiu como uma luva para a minha pessoa, porque no nome da nossa chapa nós temos valorização, defesa e integração. A integração, para mim, é um dos maiores pilares da ADPF. Essa integração ela é essencial. É essencial a integração entre delegados e delegadas, entre aposentados e ativos. Precisamos manter essa bandeira firme, porque temos que ter espírito de corpo. E o que é que eu digo? Que nós devemos combater essa pseudodivisão entre delegados da ativa e delegados aposentados, ou seja, fazendo um resumo entre delegados que estão no regime geral, que não tem paridade e integralidade, com os delegados que estão no regime próprio, com essa paridade e integralidade. Não podemos ser levados a uma guerra. Temos que manter o espírito de união. E isso começa com um equilíbrio remuneratório. Devemos manter dignidade salarial para todos nós, e isso é possível. Isso é possível conforme relatado na primeira pergunta, como eu descrevi dessa possibilidade com um subsídio alto e criação de verbas indenizatórias. Devemos também manter essa integração com eventos de congraçamento, eventos onde todos estejamos presentes, todos nós, delegados da ativa, delegados aposentados, nossos familiares. A DPF é a casa do delegado e delegada de Polícia Federal, é a casa também dos nossos familiares. Uma associação se faz forte quando todos estamos dentro do nosso ambiente, conversando, entendendo das dificuldades que temos no nosso ambiente de trabalho e no ambiente de descompressão, que é o ambiente da DPF, buscar uma união, buscar um espírito coletivo para que a gente consiga trabalhar juntos na melhoria de condição de vida para todos os delegados e delegadas de Polícia Federal. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para a réplica. A integração dos colegas é a mola mestra das nossas mobilizações. Então, na minha gestão, nas 2 gestões que tive na DPF, o nosso grupo praticou muito integração. Por quê? A gente realizava os simpósios jurídicos, e nos simpósios jurídicos a gente reunia os colegas, nós tínhamos os jantares, nós tínhamos os almoços, os coquetéis, e ali a gente praticava uma integração voltada para um resultado da DPF. Nós tivemos também as corridas contra a corrupção. No meu período, nós fizemos um circuito de corridas anual, fizemos corridas em 9 cidades brasileiras e levamos colegas do Brasil inteiro para também praticar uma integração. Na nossa gestão, nós fomos atrás de cada diretor regional e dizer, olha, o recurso tem que chegar no nosso associado. E fizemos que isso acontecesse, inclusive aos colegas do interior. O que nós não podemos ter é uma associação apenas recreativa, uma associação que só faz festa. Nós precisamos mesclar as 2 coisas e conseguir objetivos para a nossa classe. Obrigado, candidato. Agora, seguindo a ordem das perguntas e do sorteio, a pergunta é para o candidato Paiva, pergunta de número 29. Candidato, o que poderá ser feito a fim de melhorar a imagem da Polícia Federal, hoje tão desprestigiada junto à população, causando constrangimentos aos policiais federais? Candidato, o senhor tem 2 minutos para formular sua resposta. Obrigado. Bom, o que nós precisamos é algo que, infelizmente, a associação parou de fazer, que é participar dos principais debates, de levar o trabalho dos delegados ao conhecimento da sociedade nos principais debates, participar da imprensa. Eu quero lembrar que, durante a nossa gestão, nós tivemos vários minutos, várias
oportunidades de falar em mídias, como o Jornal Nacional, como G-News, nos principais ambientes da nossa imprensa. Nós levamos o trabalho dos nossos colegas, dos delegados, mostrar a perfeição que é feita, a técnica que é feita, a credibilidade que é feita. Nós não podemos desaparecer da imprensa. Nós não podemos estar distante do diálogo com a sociedade. Nós precisamos estar sempre presente nos debates nacionais. Não tem como defender a Polícia Federal, apresentar um bom produto, que é a Polícia Federal. Eu dizia antigamente que era a coisa mais fácil de vender, é o trabalho que a Polícia Federal que os nossos delegados no dia a dia fazem. Então, tem que estar presente, tem que responder à imprensa, tem que estar nos principais fóruns, temos que estar no Congresso Nacional, falando com a sociedade nas audiências públicas. É assim que nós vamos elevar o nome da ADPF. Chegar um contato maior dos nossos delegados, por meio de colegas nas regionais, embaixadores nas regionais, que possam transmitir à sociedade, aos jovens, a todas as idades, o nosso trabalho. É assim que nós vamos elevar o nome da nossa PF. Foi assim que nós fizemos nas nossas gestões. Nós fomos protagonistas na imprensa e na apresentação da excelência dos trabalhos dos delegados. Obrigado, candidato. Candidato Alan, eu tenho 1 minuto para réplica. Na gestão atual, da qual eu sou vice-presidente, nós temos sim uma interlocução direta com a mídia. Recentemente foi apresentado um estudo de quantas vezes a ADPF apareceu como protagonista nos meios de comunicação. Foram várias. Então, nós temos essa ação e achamos que, como presidente, né, na condição de presidente, é necessário que esse trabalho continue. O presidente tem que aparecer na imprensa, o presidente tem que fazer nota, o presidente tem que mostrar que a DPF é forte e isso gera um fortalecimento da própria Polícia Federal. Nós sabemos que a PF ela tem um trabalho espinhoso, diferentemente da AGU, que trabalha na defesa governamental, da Receita Federal, que trabalha na arrecadação, nós trabalhamos na investigação criminal. E isso gera dissabores. Mas nós devemos e podemos, com influência na mídia, com busca de efetividade nas nossas colocações de palavras, colocarmos a PF como instituição de renome. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem das perguntas do sorteio, agora eu faço a pergunta para o candidato Alan, pergunta de número 9. Candidato, como a sua chapa pretende garantir que a liderança e a importância dos delegados sejam reconhecidas nas rotinas diárias da Polícia Federal, independentemente da posição hierárquica? O senhor tem 2 minutos para a sua resposta, candidato. Nós criamos o curso de liderança, prerrogativa e operações. Esse curso ele foi de extrema importância porque chamou novos colegas e deve ser estendido na próxima gestão, quando o presidente for, para os outros colegas, não só para os colegas recém-ingressos na Polícia Federal. Nesse curso, nós tivemos o prazer de, junto com o doutor Márcio Alberto, apresentarmos os pilares que consagram a hierarquia e disciplina e a defesa das prerrogativas do ambiente da Polícia Federal. Primeiramente, cabe à direção do órgão, aos diretores do órgão, traçar normas internas que garantam que essa prerrogativa seja respeitada. O segundo pilar é a própria ADPF. A ADPF tem que agir, tem que atuar na defesa das prerrogativas dos delegados, para que eles possam exercer suas atividades com isenção, ceticidade e imparcialidade, isentos, como eu falei, de qualquer pressão. E o terceiro pilar é o próprio colega delegado, que tem que se colocar como autoridade policial, que o é, para que a gente tenha, sim, o respeito à hierarquia e disciplina dentro do nosso órgão. E como resolver esse problema? Eu vejo 3 pontos a serem colocados também. Primeiro, normatização interna. A gente garantir que normas sejam estabelecidas e que as 27 superintendências regionais e as delegacias descentralizadas sigam um padrão, sigam uma norma vinda da própria direção-geral. Modificações da ANP,
tivemos reuniões na ANP para que o curso de formação, que é o nascedouro dos delegados e delegadas de Polícia Federal e dos demais cargos, já tenha uma colocação da hierarquia e disciplina como pilar básico da instituição. E, por fim, correção dos sistemas. Nós temos o EPOL, nós temos o SEI, onde correções devem ser feitas para garantir ao delegado que ele seja autoridade policial de fato e de direito, e não um preenchedor de sistemas. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Esse é um dos assuntos mais requisitados dos colegas, sobretudo os mais novos. Nós também sabemos que há uma questão de hierarquia e disciplina que precisa ser respeitada. E eu costumo dizer que não é uma questão entre dos delegados com os agentes e outros cargos da Polícia Federal. É uma questão entre os delegados. Os delegados precisam estabelecer uma cultura institucional, como existe nas polícias civis, onde o delegado, entre os delegados, nós exigimos a hierarquia e disciplina, inclusive entre os próprios delegados, protegendo o nosso colega mais novo. O doutor Alan falou aqui muito sobre o diagnóstico, e nós sabemos qual é o diagnóstico. Nós queremos saber como que vai resolver esse assunto. Nós tivemos um congresso, há um ano nós tivemos um congresso, e não foi pautado nenhuma dessas respostas, dessas perguntas que os nossos colegas tinham, foi falado sobre prerrogativa, mas de uma maneira muito professoral, muito acadêmica, e os nossos colegas mais novos estão cansados de saber quais são as nossas prerrogativas. Obrigado, candidato. Seguindo ainda a ordem das perguntas do sorteio, agora eu faço a terceira pergunta para o candidato Paiva, pergunta de número 4. Candidato, a comunicação é um pilar da ADPF. Como o senhor pretende aprimorar os canais de comunicação da ADPF para garantir que as informações sobre as ações da entidade, as negociações e as pautas de interesse cheguem de forma clara e rápida a todos os associados? O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, a comunicação da DPF ela já está estabelecida, ela tem o WhatsApp, ela tem o Telegram, ela tem os grupos, tem as redes sociais. A questão é como que essa comunicação é feita. Nós entendemos, e na minha gestão, nas minhas gestões, o nosso grupo entendeu, e eu já aprendi isso com os presidentes anteriores, porque é uma das coisas mais que me fizeram querer fazer parte da Associação dos Delegados de Polícia Federal, é que eu conseguia falar com o presidente da ADPF de uma maneira muito direta. Eu era só um delegado lá tocando a minha vida, fazendo as minhas investigações, ou trabalhando no edifício sede. E, mesmo assim, quando eu perguntava alguma coisa sobre a área classista para o presidente, ele me respondia imediatamente. Eu aprendi com eles assim. E eu fui, durante 4 anos, presidente da associação e falei diretamente com os associados, todos os dias, sem problema de tempo, sem problema de disponibilidade. Não havia o porquê eu não falar com os associados. Uma vez um colega aposentado me mandou uma mensagem, eu respondi, ele falou, nossa, o presidente da DPF está me respondendo diretamente, e eu disse, eu é que estranho isso, porque deveria ser assim sempre, é o normal. Nós somos, enquanto representantes classistas, nós não temos uma hierarquia para o associado, nós temos que nos comunicar diretamente com eles. Então, a principal mudança que tem que ser feita, aliás, uma mudança que foi feita da minha gestão para a gestão atual, é esse acesso direto ao nosso associado, conversar com eles diretamente. Nós não podemos jamais abrir mão desse material, desse pensamento, das ideias. Nenhum de nós que estamos eventualmente à frente da associação, somos hipersuficientes nas ideias, nos pensamentos, nas soluções. Nós precisamos beber da fonte, que são os nossos colegas com imensa capacidade intelectual. Ouvindo e passando a comunicação direta a eles, a ADPF irá muito mais à frente. Obrigado, candidato. Candidato Alan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nesse tema comunicação, o que é certo, o que é indiscutível, é que nós devemos ouvir os nossos associados. De fato, os associados que trabalham na ponta é que sabem das agruras que acontecem no dia a dia na atividade de polícia judiciária, na atividade de polícia administrativa e na atividade meio. Lá eles sentem a pressão da atividade executiva. E nós precisamos ouvir esses colegas, assim como precisamos ouvir os colegas do órgão central,
porque é onde se supervisiona, capacita, onde se orienta. Então, essa possibilidade de ouvir o colega associado, ela é fundamental para o engrandecimento da ADPF. E nós nos comprometemos a manter esse relacionamento próximo com o associado, com a associada, garantindo que as falas sejam recebidas, tratadas, processadas e conduzam ao resultado efetivo, porque é de resultado efetivo que nós vivemos. Obrigado, candidato. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo de apenas 2 minutos e, na sequência, a gente volta para o segundo bloco do primeiro debate, então, para a presidência nacional da ADPF. Até já. Estamos de volta ao vivo com o primeiro debate aos candidatos que concorrem à presidência nacional da ADPF, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Esse debate acontece na sede da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, aqui em Brasília, e tudo isso foi coordenado pela mesa eleitoral, então, que deu início ao primeiro debate. Esse é o segundo bloco do debate. Vamos recapitular que nesse segundo bloco agora, os candidatos poderão, de maneira semelhante, então, responder as perguntas que serão formuladas por mim, jornalista, mediador desse evento, Kenzo Matida, e também eles terão 3 minutos, então, para perguntas para cada um. Entretanto, terão 3 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica desses candidatos. Seguindo, então, esse segundo bloco de perguntas, pela ordem dos sorteios, então, a pergunta de número 19, começando agora com o candidato Paiva. Candidato, o senhor é a favor ou contra a inclusão de adicionais, os chamados penduricalhos, nos vencimentos que sejam aplicáveis somente aos policiais ativos, tendo em vista que os novos policiais já não têm direito à integralidade por ocasião da aposentadoria? Candidato, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua resposta. Bom, colegas, esse é o assunto principal, né, do momento, não é nem da eleição, é do momento em que nós vivemos. Nós estamos com uma remuneração muito abaixo de outras categorias similares às nossas, e é uma demanda já há um bom tempo que os colegas vêm pedindo que a associação faça um levantamento sobre em que condições estávamos, se estamos bem, se estamos mal, e a gente já sabia que estava bastante abaixo nessa escala, de que um dia nós já fomos líderes. Bom, então nós temos as outras categorias chegando com subsídio alto e indenizações que possam aumentar a remuneração, inclusive acima do teto. Nesse contexto, nós temos uma parte da categoria que tem paridade e integralidade e outra que não tem, ou porque já entrou sem, ou porque migrou. Então, para conseguir, seja uma verba de indenização que diga respeito a uma retribuição, ou uma retribuição remuneratória, ou uma verba de indenização que diga respeito a uma atividade que só é feita na ativa, e há algumas delas, nós precisamos de uma liderança que tenha credibilidade e capacidade de fazer um grande acordo para um ganha-ganha entre a nossa classe. Nós precisamos colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuvas. E, para isso, é necessário apresentar as propostas. Nós temos, na nossa proposta principal, um ecossistema de indenizações, né? E nós fomos buscar, pelo menos, 2 que já existem, nós não estamos inventando nada, nós temos 2 que, pelo menos, já existem em outros órgãos. Uma é baseada no que a gente chama de fundo de recuperação, fundo de eficiência na recuperação de ativos, que é inspirada no Fundo de Eficiência da Receita, e nós temos também a possibilidade, a linha argumentativa, porque não adianta nada propor as situações se você não tiver linha argumentativa para mostrar ao governo que é interessante para nós e para o governo aquela saída. Então, nós temos também uma outra proposta que atinge aposentados e ativos, que é a participação nas verbas lá da AGU, não dos honorários, mas daquelas verbas que o cidadão paga
né, quando vai pagar a dívida, quando vai para a AGU, e nós, delegados, nós participamos muito dessa cobrança, todos vocês sabem disso. Além disso, nós temos verbas indenizatórias que são aplicadas somente para a ativa, que tem o sobreaviso, tem uma verba que a gente quer criar, que é a de acervo, que é de acúmulo de acervo. Então, nós temos aí uma proposta e vamos propor a todos para lutarmos juntos. Obrigado, candidato. Candidato Alan, o senhor tem 1 minuto para réplica. Vamos ser simplórios. A resposta é sim. Logicamente, por conta de encargos exercidos durante a atividade, existirão verbas indenizatórias que contemplarão apenas os da ativa. Hora extra, sobreaviso, adicional de fronteira, são inerentes a quem está na atividade. Mas nós lutaremos com força para que verbas que contemplem tanto os da ativa quanto os aposentados sejam implementadas. Esse é o nosso grande trabalho, é buscar, por exemplo, verba indenizatória referente ao risco policial, verba indenizatória referente a um bônus de eficiência, que são claramente extensíveis aos aposentados. Então, em suma, lutaremos por verbas que atinjam, na maioria das vezes, esmagadoramente, ativos e aposentados, e quando houver um encargo específico, só os da ativa receberão. Por fim, o subsídio ele é necessário que seja mantido, com 90% do Supremo na classe final e na nossa classe inicial, uma recomposição remuneratória equivalente à natureza do nosso cargo. Obrigado, candidato. Seguindo, então, a ordem das perguntas, agora eu faço a pergunta de número 23 para o candidato Alan. Candidato, o senhor possui algum projeto para o estímulo da prática de atividade física e, por consequente, para a manutenção da saúde dos seus membros, haja vista que até o ano de 2019 a ADPF organizava eventos esportivos? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Eu, Alan Dias, candidato da Chapa 2, sou um entusiasta da atividade desportiva. Aliás, eu vou ser mais amplo. Eu sou entusiasta da associação exercer também o seu caráter associativo em sentido estrito. Explico. A associação deve sim promover a integração dos colegas em simpósios, em congressos, mas também em eventos festivos, em comemorações. A ADPF também é isso, não só isso. É no espírito associativo, são nos eventos em que nós saímos da compressão do ambiente de trabalho e nos apresentamos para os colegas e para os nossos familiares. Então, obviamente, a atividade desportiva faz parte do intento da Chapa 1. Nós temos aqui no DF, e aí eu digo que cabe também aos diretores regionais, uma grande responsabilidade na promoção de eventos desportivos, seja com corrida, seja com futebol. Eu conclamo os DRs e nós vamos dar todo o apoio necessário para que eles realizem eventos dessa natureza. Eu, como diretor regional do DF, já na segunda gestão, tenho uma simpatia gigantesca para a promoção de eventos. Nós disputamos campeonatos de futebol, nós promovemos corridas, nós desejamos que a saúde física do associado e da associada também seja objetivo da ADPF. E aqui, na nacional, o espectro ele é bastante amplo. As regionais, como eu disse, elas têm um contato mais próximo com esse tipo de evento, mas isso não impede que a nacional também atue. Atue buscando o quê, primordialmente? Podemos buscar planos como o Gympass, que permitam que os associados tenham acesso à academia no Brasil todo. Nós podemos também financiar eventos de natureza desportiva. Por quê? Porque a saúde é o bem maior do nosso associado e da nossa associada. A gente tem que se preocupar tanto com a saúde psicológica como com a saúde física. E buscaremos, envidaremos todos os esforços aqui na nossa presidência, na nacional, para que essa saúde ela seja de fato conseguida, ela seja um objetivo claro da associação. E aí eu termino minha fala conclamando todos os diretores regionais, com o apoio da nacional, para que se dediquem à realização de corridas, para que fomentem o desporto, para que busquem academias em cada uma das regionais, onde os colegas possam praticar atividade física e, com isso, garantir também a sanidade mental.
Nós precisamos e vamos manter a saúde dos nossos associados e associadas. Obrigado, candidato, pelas argumentações. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para réplica. Bom, esse tema é muito caro para mim, porque quando o meu grupo esteve à frente da DPF, nós realizamos o Circuito Nacional de Corridas em 9 estados. Não somente os colegas podiam participar, como nós chamávamos para o nosso convívio a sociedade. Realizamos em 9 estados. E, infelizmente, hoje, inclusive aqui no Distrito Federal, não se realiza mais a corrida aqui, né? E eu não vou nem entrar no tema da corrida. A corrida pode ser tantos temas. Agora mesmo a Polícia Federal está realizando uma maratona que chamou todas as associações para participar, mas nós, como uma entidade que poderíamos ser protagonistas, que poderíamos continuar fazendo os nossos eventos exclusivos, não fazemos mais na maioria dos estados. Apenas Minas Gerais continua fazendo a corrida. E nós buscamos isso como protagonista, nós buscamos o patrocínio nacional para fazer esse evento. Então, gostaria que retomássemos. Obrigado, candidato. Seguindo, então, a ordem das perguntas que foram definidas pelo sorteio, agora eu faço a pergunta de número 17 para o candidato Paiva. Candidato, como o senhor pretende fortalecer a articulação parlamentar para garantir que as pautas avancem efetivamente no Congresso Nacional? Candidato, o senhor tem 3 minutos para fazer as suas argumentações. Vamos lá, pessoal. Eu aprendi muito aqui na associação, quando eu fui presidente, em como atuar no Congresso Nacional, né? E nós utilizávamos a nossa capilaridade. Entretanto, eu achava que eu conhecia o Congresso Nacional. Eu passei a conhecer na minha experiência recente na Polícia Federal, que é ir ao Congresso Nacional e conhecê-lo por dentro. E nós fizemos um benchmarking, fomos buscar quais eram, como as nossas congêneres atuam no Congresso Nacional, entender como elas conseguem resultados, e nós estabelecemos na Polícia Federal um modelo. Hoje, nós temos, em vez de ter 2 pontos focais no Congresso Nacional, como era antigamente, nós temos 59 colegas diretamente envolvidos com a atividade parlamentar. Porque o parlamentar ele não está querendo falar somente com um assessor em Brasília, ele quer falar com quem decide, com o delegado. Então, nós queremos trazer para a DPF, ampliar essa experiência. Nós vamos utilizar as diretorias regionais, os diretores regionais. Eu sinto falta, às vezes eu brinco, que nunca mais saiu a van do edifício sede. O que era a van do edifício sede? Era a van que levava os colegas para o Congresso Nacional para fazer mobilizações, para lutar pelos nossos direitos. E não faltam temas dos nossos interesses no Congresso Nacional. Falta uma mobilização. Falta capilaridade para trazer os diretores regionais e fomentar a atuação deles lá na ponta, conversando com as bases. Falta um mapeamento de lideranças para que possam ser abordadas pelos nossos colegas, para que nós tenhamos os contatos mais diretos deles e de seus assessores, para quando tivermos um problema ou uma lei que nós queiramos aprovar ou que nós queiramos impedir que seja aprovada, nós consigamos fazer um contato imediato com eles, fazer uma mobilização por meio das redes, por meio presencial. Podemos trazer os diretores regionais, voltar a trazer os diretores regionais para Brasília para lutar pelas nossas pautas no Congresso Nacional. Assim se faz presente. Eu posso citar algumas entidades que elas praticamente vivem no Congresso Nacional. A Depó do Brasil, por exemplo, mantém toda semana lá o seu presidente, os seus diretores. De alguma forma, eles estão presentes no Congresso Nacional e são reconhecidos como lideranças. Infelizmente, nós tivemos, inclusive, durante essa gestão, doutor Alain, a infelicidade de ver uma advogada nos representando no Congresso Nacional sem a presença de nenhum dos diretores de Brasília. Nós temos mais de 20 colegas aqui lotados em Brasília que são diretores da ADPF e nós mandamos uma advogada nos defender no Congresso Nacional. Fomos chamados a atenção. Por quê? Porque membro de poder quer falar com quem tem poder. E quem tem poder na Polícia Federal são os delegados. Obrigado, candidato, pelas argumentações. Candidato Alan, o senhor tem 1 minuto para réplica. É inegável a importância de uma presença constante no Congresso Nacional. Isso é inegável, indiscutível. Lá no parlamento nascem as leis.
nasce a reforma constitucional. É tanto, doutor Paiva, que na gestão do senhor nós tivemos um dos maiores danos da história da ADPF para os delegados, para as delegadas. Foi muito sofrida a reforma da Previdência que nos atingiu, tirando paridade, integralidade, tirando das nossas colegas delegadas o direito de se aposentar mais cedo. A gente teve uma derrota, inclusive com redução do nosso subsídio em 5%. Então, essa necessidade de presença no parlamento, eu concordo, ela tem que se fazer presente. E, no caso da presença da doutora Débora, infelizmente, todos nós estávamos com as nossas atividades na Polícia Federal nos chamando. Obrigado, candidato. Seguindo, então, a ordem das perguntas, eu faço agora uma pergunta para o candidato Alain, pergunta de número 27. Candidato, há projeto de desenvolver ações para maior aproximação e contato da associação com o associado? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Essa pergunta ela é similar a uma que foi feita aqui anteriormente, mas eu vou devagar um pouco sobre ela. Primeiramente, a DPF ela se encontra no mundo digital. Nós temos contatos diuturnos com os nossos associados via WhatsApp, site, via Instagram. Isso aí é claro que mantém, sim, uma comunicação direta com o associado. Ela é a única possível? Claro que não. Claro que não. A gente pode implementar uma comunicação das mais variadas formas. E aí, o que é que eu pretendo fazer na condição de presidente da DPF? Primeiramente, traçar com os DRs, com os diretores regionais, uma norma, uma resolução para que estes DRs comuniquem as ações da DPF aos associados. Porque, sejamos sinceros, os associados, eles têm uma maior atenção especial para os grupos locais. Então, isso é mais uma forma de comunicação. Mas o senhor está, então, limitando o contato do associado à nacional? Não, de forma alguma. Como eu disse, é mais uma forma de comunicação. É uma comunicação com o nosso representante, com o diretor regional e os associados locais. Mas nós podemos implementar e vamos implementar visitas pessoais. Visitas diretas, olho no olho do nosso associado, da nossa associada, para que a gente possa ouvir de per si quais são os anseios de cada um deles. E mais, o telefone nosso vai estar constantemente aberto. A gente vai ter um contato direto, pessoal, com cada um dos nossos associados e associadas. Já é assim no DF. Eu mantenho essa interlocução constante na minha condição de diretor regional. Já é assim na minha condição de vice-presidente, onde atendo quase todas as demandas em primeiro plano de prerrogativas e acompanho todas elas quando se desenvolve na nossa diretoria. E o que é que eu vejo como de suma importância? A participação do presidente no grupo nacional. É precisa essa participação? Claro. Vamos estar presentes? Vamos. A gente precisa ouvir o associado, mas com um objetivo, para discutirmos o que de fato interessa para a associação, para, terminada a eleição, acabar com qualquer rusga ou entrave que nos separe. Nós precisamos ter espírito de corpo. Por quê? Porque, ao fim da eleição, qualquer decisão que prejudique a ADPF prejudicará qualquer um dos associados. Estaremos no mesmo barco, a gente precisa ter essa consciência. E mais, decisões de vulto serão tomadas com base na vontade de todos os associados e associadas. Isso também será objeto da nossa gestão. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para réplica. O doutor Alain falou aqui de participação no grupo, do presidente, da participação no grupo, e o doutor Alain é vice-presidente da DPF, e nós temos um grupo que eram 800 colegas, mas a DPF resolveu fechar sem nenhuma conversa com os colegas. Depois de um tempo, por pressão da classe, abriu, e hoje tem 300 e poucos colegas, e desde que instalou, o doutor Alain esteve nesse grupo agora, para pedir voto, né? Então, eu não entendo, doutor Alain, como que o senhor fala de escuta agora, de participação.
O senhor não é o presidente da DPF, mas o senhor é o vice-presidente da DPF. O senhor poderia estar, pelo menos, no grupo para escutar. O senhor tem falado tanto de escuta nos últimos dias, durante essa campanha, mas o senhor não quis estar lá durante os últimos 2 anos, neste grupo, que poderia ser 4 anos se não tivessem fechado outro. O senhor não quis estar lá conversando diretamente com os associados, pelo menos escutando, não precisava falar nada, mas estar lá para ouvi-los falar, para ouvi-los, saber quais eram as questões deles. O senhor não quis participar. Estranhamente, o senhor está prometendo fazer Obrigado. isso nos próximos 4 anos. Obrigado, candidato. Seguindo agora, então, a ordem das perguntas, eu faço a pergunta agora de número 31 para o candidato Paiva. Candidato, quais são as propostas da chapa no tocante à obtenção de verbas indenizatórias? O senhor tem 3 minutos. Bom, nós temos propostas bem claras, né? Nós já escrevemos os projetos de lei, as motivações. Então, nós temos propostas claríssimas. Nós não vamos chegar lá na Polícia Federal ou no governo e dizer, ó, me dá uma indenização aí. De entregar 4 propostas para eles, é capaz do governo escolher uma proposta, aquela que vai lhe custar menos e que vai atender menos colegas, nos dá o ganho e depois tirar a foto conosco ou ir para a imprensa e dizer que nos atendeu. Então, nós temos aí, primeira proposta do FERA, né, que é o Fundo de Eficiência na Recuperação de Ativos, que é baseada na Lei da Receita. Nós pretendemos trazer dinheiro de várias fontes, inclusive da recuperação de ativos, mas também de bets que nós conseguimos, né, no ano passado e podemos transferir para esse fundo. E, com isso, estabelecer metas coletivas que possam ser atendidas e repassadas um bônus para os nossos colegas. O segundo, porque, às vezes, eu quero até falar aqui uma situação que me perguntaram muito, por que não utilizar o Funapol? Não, o Funapol, se for um plano C, se o governo disser, não, nós vamos te dar o bônus, mas nós vamos usar o Funapol, ok. Mas hoje, para você, pela experiência, e isso é muito importante nessas negociações, pela experiência é necessário falar com o governo algo que seja interessante para ele. Quando o governo anunciar que está fazendo um fundo que vai aumentar a recuperação de ativos, é interessante politicamente. Como técnica, como experiência, é necessário colocar no governo, na boca do governo, algo que seja importante politicamente para ele, para que nós possamos ser atendidos. O segundo que nós queremos implementar é a participação nossa no fundo, que já existe lá na AGU. Esses 2 fundos são extensíveis a aposentados e que são os encargos legais, né? No nosso site está bem explicadinho essas propostas. Nós queremos ainda apresentar junto a participação na acumulação de acervo de serviços. Não é uma acumulação apenas de inquéritos. Eu tenho um inquérito aqui em Brasília e tenho outro em Goiás. Não é isso. É também aquele caso do colega que está presidindo investigações e ele tem uma outra tarefa, ou ele assumiu uma outra chefia de uma DELESP da vida, vamos dizer assim, ou de um passaporte, e ele possa, por esse acúmulo, também ter uma indenização. Nós vamos buscar também a indenização sobre titulação, trabalhar as propostas do sobreaviso, melhorar a lei do sobreaviso. A lei do sobreaviso, infelizmente, passou capenga. Precisamos corrigir os problemas do sobreaviso. E no PF Saúde, a gente acha que pode dar um segundo passo, que é buscar o custeio pelo governo federal integralmente. Obrigado, candidato. Candidato Alan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu vou comentar aqui sobre o FERA, porque eu fiz uma análise do projeto da Chapa 2. O FERA, na verdade, é a repetição do que já existe. Explico. O artigo 7º, parágrafo 1º da Lei de Lavagem, ele foi regulamentado pelo Decreto 11.008/2022. Todos os recursos oriundos da lavagem, exceto droga, porque esses vão para o FUNAD, vão para o FUNAPOL. Então, a gente já tem a alimentação do FUNAPOL pela Polícia Administrativa e pela lavagem. E a lei do FUNAPOL, ela foi alterada também em 2022, no seu artigo 5º, inciso 1, que permite que o fundo pague, além, obviamente, do sobreaviso, das diárias e também do nosso PF Saúde, nosso querido PF Saúde,
outras parcelas indenizatórias, com 50% do valor arrecadado no fundo. Então, eu não vejo nenhuma novidade no FERA. O Funapol, ele é capaz de atender a essas demandas, ele tem previsão legal para isso e já é alimentado devidamente. Obrigado, candidato. Seguindo, então, a ordem das perguntas que foram estipuladas pelo sorteio, agora eu faço a pergunta para o candidato Alain, pergunta de número 26. Candidato, o que, o que o senhor pretende desenvolver para que a DPF possa assumir o maior protagonismo em questões de interesse da classe junto a órgãos governamentais e demais entidades? O senhor tem 3 minutos para sua resposta, candidato. Esse é um assunto de extrema relevância. A ADPF, ela tem que estar presente no parlamento, ela tem que ter interlocução com o diretor-geral da Polícia Federal, com os demais diretores, ela tem que buscar também a abertura de portas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa relação, ela deve existir. E, principalmente com os agentes políticos, nós devemos ter o cuidado, seja qualquer agente político, de qualquer governo, de qualquer partido, porque a DPF, ela não pode demonstrar que tem um lado político. Nós somos isentos de manifestação política. A DPF, ela não tem qualquer viés político. Com todo o respeito que nós temos aos parlamentares, com todo o respeito que nós temos aos integrantes dos governos. Mas a DPF, ela é uma entidade isenta e deve assim se manter. Mas a interlocução deve existir. Eu tive uma experiência de 2 anos de sessão para a Esplanada, onde aprendi a desenvolver o processo legislativo antes de entrar no Congresso. Isso é de suma importância, porque você entende o que de fato é de interesse ou não do governo, você discute com o governo as situações sob o ponto de vista jurídico e o ponto de vista da conveniência e oportunidade. Foi assim com o PF Saúde. No PF Saúde, nós tivemos o prazer de escrever a norma e a exposição de motivos, juntamente com o doutor André Viana, que à época era DLOG da PF. Nós tivemos que lutar junto com a PF, lá no âmbito do MJSP, para que esse plano de saúde ele fosse implementado dentro do Funapol, porque ele sim faz parte da atividade finalística da PF, já que a saúde é elemento fundamental do nosso bem mais caro, que é o policial, que é o delegado, que é a delegada. E essas interlocuções com o governo, elas são de fundamental importância. Então, a gente precisa de uma assessoria parlamentar forte. Nós precisamos ter pessoas capacitadas e contratadas dentro do Congresso Nacional para fazer esse liame, essa aproximação com lideranças, com vozes ativas e fortes dentro do nosso parlamento. A presença dentro do Congresso Nacional, ela também é de suma importância. Eu falei aqui do pré-Congresso, mas no Congresso, na minha condição de vice-presidente, tive diversas reuniões com parlamentares, realizamos vários cafés para apresentarmos ao parlamento as nossas demandas, as nossas solicitações, os nossos anseios. E também para evitarmos que projetos sejam aprovados que prejudiquem tanto a atividade da Polícia Federal, como também as nossas garantias como delegados e delegadas de Polícia Federal. E faremos isso numa atuação conjunta com os DRs. Os DRs têm papel fundamental em cada uma das suas unidades federativas nessa aproximação com os parlamentares. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, fico feliz do doutor Alain, logo agora no final, dizer que vai retomar a mobilização com os DRs, coisa que a DPF parou e faz muito tempo que não faz. Eu queria só abordar sobre o PF Saúde. O PF Saúde, o doutor Alain, ele está confundindo o que é o trabalho dele lá no Ministério da Justiça, como é o trabalho de cada um de nós na Polícia Federal. Agora mesmo nós ajudamos a categoria ou a Polícia Federal trabalhando vários projetos no Congresso Nacional. Mas é o trabalho da polícia. Nós estamos falando de trabalho classista. E o que uma associação deve fazer, uma entidade classista deve fazer, é criar a vontade política, é entregar para a classe decisões políticas e atos administrativos vindos dessas decisões políticas. Essa é a parte mais difícil de fazer. E foi isso que nós fizemos em 2021, na gestão do doutor Maiorino, que implantou o PF Saúde. Toda a decorrência, toda a parte legislativa, a parte técnica, é decorrência dessa decisão. Não é um produto de uma atividade técnica.
Obrigado, candidato. Quero agradecer mais uma vez aos dois candidatos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, em 2 minutos, a gente está de volta. Estamos de volta ao vivo aqui na sede da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal para o primeiro debate aos candidatos que concorrem à presidência nacional da ADPF, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Então, agora estamos no terceiro bloco desse debate. É importante a gente lembrar que nesse terceiro bloco do debate agora, os candidatos podem fazer as suas argumentações fora do púlpito. Eles podem adentrar e utilizar essa área à frente do púlpito aqui, então, para colocar as suas argumentações. Nesse terceiro bloco, os candidatos poderão, os candidatos agora farão perguntas diretas, um ao outro, de escolha livre. Serão 2 perguntas para cada um dos candidatos, que serão feitas alternadamente, sendo definidos, então, o tempo de 2 minutos para a formulação da pergunta e 3 minutos para a resposta. Ainda a mesa eleitoral definiu 1 minuto para a réplica. Então, de acordo com com a ordem do sorteio que foi feito hoje às 18 horas, nesse terceiro bloco, quem abre fazendo as perguntas, a primeira rodada de pergunta é o candidato Paiva, então, que faz a pergunta para o candidato Alan. No meu roteiro aqui, certo. Então vamos fazer o seguinte: só confirmando aqui com a mesa diretora, eu aguardo só a comunicação aqui pelo ponto, então, se o candidato Alan é quem faz a primeira pergunta para o candidato Paiva. Por favor. Doutor Alan. Então tá, obrigado pela colocação, candidato. É isso, então, ficou definido então pelo sorteio que o candidato Alan faz a primeira pergunta, então, para o candidato Paiva. Candidato Alan, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. Paiva, me permita tirar uma dúvida do contexto do debate. A pergunta, eu leio posteriormente, até queria que o tempo fosse parado. Eu primeiro faço a explanação e depois faço a pergunta lendo, ou eu faço a pergunta já aqui? A, Porque, a pergunta já está contando no tempo de 2 minutos. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua explanação e já inserir ao longo desses 2 minutos a sua primeira pergunta, candidato. perfeito. Tá certo? Então, o candidato Alan agora faz a primeira pergunta para o candidato Paiva. O senhor pode usar a parte da frente aqui do púlpito para fazer as suas colocações e os candidatos, então, o candidato Alan tem 2 minutos para fazer a sua pergunta, por favor. Doutor Paiva, o senhor foi presidente por 2 vezes, teve uma equipe que o apoiou, uma equipe da diretoria executiva, conselho fiscal, conselho de ética, ou seja, a equipe é sempre muito importante. E nós vemos o seguinte, que a equipe que constituía a diretoria executiva do senhor, a equipe que estava presente em todas as suas gestões, ela migrou, ela resolveu me acompanhar no processo eleitoral. Ela decidiu acreditar que as propostas da Chapa 1 são as de futuro para a DPF, porque, afinal de contas, a DPF é evolução. Nós tivemos várias gestões. Toda gestão tem seus ganhos, toda gestão tem suas perdas. Isso faz parte do processo. Mas, quando nós temos uma equipe que integrava uma gestão, ela passar a ocupar completamente ou quase completamente a outra, num segmento, numa visão de futuro, nós vemos que eles acreditam de fato na nossa proposta. Eu posso citar aqui o doutor Getúlio Bezerra, o doutor Dantas, a doutora Ana Flávia, o doutor Tiago Marco Antônio, o doutor Aloysio Bermudes, dentre outros colegas que acreditam no nosso projeto. E aí eu faço a pergunta para o senhor, doutor Paiva. O senhor teve 2 mandatos na presidência. Os integrantes das suas diretorias executivas estão quase todos na chapa 1, porque acreditam no projeto e entendem que é o melhor para a DPF.
Porque o seu time não o acompanhou na formação da chapa para a eleição, ou pelo menos apoiou a sua iniciativa, já que, inclusive, foram convidados. Obrigado, candidato. Agora o candidato Paiva tem 3 minutos para argumentar a sua resposta. Por favor, candidato. Bom, doutor Alain, nós realmente, você é continuação do doutor Leiro, e por ser continuação do doutor Leiro, natural que o pessoal que estava com você continue com você, até porque você começou o processo eleitoral convidando todos eles, e eles firmaram, alguns deles, compromissos com você. Tem muita gente da chapa sua, ou do doutor Leiro, que está comigo, né, em outras posições. Obviamente, por conta de mudança de perfil na DPF, por que eu estou aqui disputando a presidência da DPF novamente? Porque mudou o perfil da DPF. Houve uma hierarquização da associação. O senhor disse que vai fomentar a comunicação por meio dos diretores regionais, como que se o presidente não fosse falar, porque os diretores regionais falam. Não é assim que nós tivemos durante tantos anos. O presidente fala, o diretor regional fala, todo mundo se escuta, é assim que se forma uma associação. Então, por conta dessas mudanças, de hierarquização, de problemas, inclusive, de participação, de trazer o associado para fazer decisões importantes, inclusive patrimoniais, é que eu fui chamado, eu não fui eu que quis ser presidente novamente, eu fui chamado por colegas do Brasil inteiro, pedindo, vamos formar uma chapa para apresentar para a situação da DPF uma outra posição, uma nova visão, uma restauração de uma visão que foi abandonada por vocês, e por isso nós formamos uma nova chapa, né? Acredito, inclusive, quando falei com algumas pessoas que participaram comigo, eles disseram, não, eu já estou comprometido com o doutor Alain, gostaria muito, confio muito em você, mas eu gostaria muito, mas estou com ele já comprometido. Então, eu fui procurar outros colegas. E conseguimos, eu fui até parabenizado por gente da sua chapa, colegas que eu admiro bastante. Parabéns por você ter montado uma chapa tão boa, com gente tão qualificada e gente que acredita, né, que essa mudança de perfil na DPF é extremamente nocivo, que diminuiu a associação. Nós tivemos decisões coletivas que a classe não ficou nem sabendo que elas tinham sido tomadas. Então, por isso que nós estamos aqui com as nossas propostas, com principalmente os nossos compromissos. Nós temos vários compromissos de recuperação de alguns aspectos que foram mudados na DPF. Infelizmente, nós notamos que são dois grupos que acabam pensando de maneira muito diferente, doutor Alain, muito diferente da associação. E por isso nós estamos aqui levando para o associado duas visões, e ele vai escolher. Eu espero que ele escolha a visão da Chapa 2, que é uma visão de transparência, de participação, de proatividade e de protagonismo, de comunicação, que vai elevar o nome da DPF ainda mais. Obrigado, candidato. Candidato Alain, o senhor tem 1 minuto para réplica. Eu esperava ouvir esta frase aqui, que sou uma continuação do doutor Leiro. Primeiramente, o doutor Leiro foi vice do doutor Paiva. E o doutor Paiva apoiou o doutor Leiro na sucessão. Apoiou, e isso está claro, notório e público. Houve um apoio incondicional do doutor Paiva em relação ao doutor Leiro. E aí eu pergunto, o doutor Leiro é continuação do doutor Paiva? Se fizermos um silogismo, o doutor Leiro sendo continuação do doutor Paiva e eu sendo continuação do doutor Leiro, eu seria continuação do doutor Paiva? Esse silogismo ele não se sustenta. Cada um tem seu perfil, cada um tem sua forma de administrar, cada um tem suas próprias características. Isso é claro, isso é transparente, isso é cristalino. E cada um vai ditar o ritmo da DPF, seguindo, obviamente, a vontade dos associados e associadas, conforme o seu perfil. Nós precisamos disso. Obrigado, candidato. A gente segue agora a ordem de perguntas do terceiro bloco. E agora quem faz a pergunta é o candidato Paiva, que faz a pergunta então para o candidato Alain. Candidato Paiva, o senhor tem 2 minutos para formular sua pergunta. Por gentileza, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, doutor Alain, como eu disse aqui, nós estamos aqui presentes com duas chapas, justamente porque há uma diferença muito grande
de pensamento de como conduzir a ADPF. Nós entendemos que a nossa visão é a visão mais adequada, né? Mas eu também considero que vocês se inspiram muito no que foi feito pelos presidentes da ADPF, por mim, por outros presidentes. Tanto é verdade que eu agradeço o, até uma homenagem que o senhor me fez, né? Então, acho que, não sei se foi de propósito, mas o senhor usa o nome Avança DPF, que é exatamente o nome da minha chapa em 2017. Né? Então, o senhor usa esse nome, provavelmente aprovando tudo que nós fizemos, ou uma homenagem, e eu lhe agradeço muito por essa homenagem. Mas nós temos diferenças muito grandes em relação a como nós pensamos a associação. Então, um dos eventos que me fez formar uma chapa, doutor Lênin, e que mais me incomodou nesse período, foi saber pelas redes sociais que o senhor doou 50 mil reais a uma ONG ligada às presidiárias. Nós soubemos, quando circulou, não é que a ADPF fez uma conversa ativa com nós associados nos grupos e disse que ia fazer, perguntou se nós queríamos. Apresentou, e nós fizemos, soubemos pelas redes sociais, numa foto de um checão, que inclusive o senhor está presente, e aí eu lhe pergunto, o senhor é membro da executiva da ADPF, então o senhor deve ter votado essa aprovação. Por que o senhor concordou com esse processo de escolha, sem consulta aos associados e sem um mapeamento mínimo dos riscos? Porque não lhe pareceu uma escolha perigosa, considerando que a ONG é presidida pela cunhada de um deputado distrital e a esposa de um pastor da igreja frequentada pelo nosso presidente? Candidato Alan, o senhor tem 3 minutos para fazer sua resposta. Vamos lá, a explicação dessa doação que já foi extremamente debatida, já foi extremamente repassada aos associados e associadas. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos enquadrar a doação no ambiente adequado, que foi do Simpósio Internacional de Segurança Pública. E o que é que aconteceu? Dentro do simpósio, recebemos patrocínios. E num dos patrocínios, mais precisamente o patrocínio da Caixa Econômica Federal, ficou definido que haveria uma doação para uma entidade, que participe, essa entidade, do sistema de persecução penal. Ora, nós sabemos que o sistema de persecução penal vai desde a investigação, a acusação, processamento, condenação, execução da pena e ressocialização. Então, a entidade que recebeu o cheque, ela está amparada no nosso contrato de aporte financeiro da Caixa e, obviamente, faz parte do sistema de persecução penal. É o primeiro ponto. Não há nenhuma ilegalidade estatutária. Nenhuma ilegalidade estatutária. Isso fica claro. É o primeiro ponto que tem que ser estabelecido. Num segundo momento, nós percebemos, a administração ela é feita de erros e acertos. Nós percebemos que os associados, de fato, associados e associadas, tinham se sentido incomodados com a doação. E aí, qual o ponto a ser adotado? Estabelecer uma resolução que diz que, para haver doação, tem que haver aprovação dos associados e associadas. Somado a isso, nós temos também que colocar ao escrutínio quem vai receber a doação. É o outro ponto. Eu me comprometo a transformar isso não só numa resolução consolidada, mas numa colocação estatutária. Porque, de fato, doutor Paiva, eu concordo, a gente tem que utilizar o dinheiro da DPF no que é de interesse do associado e associada. Mas digo mais, sob o ponto de vista contábil, de fato, houve uma entrada do dinheiro no caixa da DPF, houve um crédito e um débito. Sob o ponto de vista de custo para o associado, ou seja, veio da contribuição associativa, foi um recurso oriundo de um dinheiro que vem do associado? Não. Senhores e senhoras associados e associadas, não houve um custo para a nossa associação no pertinente ao pagamento dessa doação. E eu não tinha conhecimento, isso aí pode pesquisar, perguntar, de quem eram os recebedores dessa doação. Eu só atentei que eram
vinculados à persecução penal, no caso, ressocialização de presos. Então, não há nenhuma má-fé, não há nenhuma violação do estatuto na minha conduta, na conduta associativa. Ok, candidato, obrigado. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para réplica. Bom, doutor Alain, eu não estou falando de má-fé, estou falando de compliance, de cuidado com a imagem da associação. O senhor, como integrante, deveria ter perguntado, integrante da diretoria executiva, deveria ter perguntado a quem nós estávamos doando. O senhor apresenta o seu currículo de investigação vasto, deveria ter tido esse cuidado. É o cuidado que nós devemos ter. Em 2019, nós estávamos precisando de patrocínio e nós fomos chamados por uma grande marca lá de Belo Horizonte. E tinha um bom dinheiro a receber. E nós fomos fazer uma pesquisa, fazer um levantamento, e nós chegamos à conclusão de que, por aquela marca ter algumas máculas na parte penal, nós não poderíamos jamais participar. Esse é o cuidado que só a experiência traz, doutor Alain. Só a experiência, foi talvez falta de experiência sua na executiva de não ter levantado isso, mas o senhor era o vice-presidente, então o senhor precisava ter levantado, precisava ter cuidado melhor do nome dos delegados de Polícia Federal. Obrigado, candidato. Seguindo, então, a ordem ainda das perguntas, né? Nesse momento agora, o candidato Alain, então, faz a pergunta para o candidato Paiva e ele tem 2 minutos para fazer esse questionamento. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Doutor Paiva, nós precisamos, enquanto presidentes da DPF, sermos dotados de autonomia, sermos dotados de liberdade, sermos dotados de uma liberdade para poder criticar quem quer que seja, para emitirmos nossa opinião em defesa dos associados e associadas. Nós devemos agir livremente, com os limites, obviamente, legais e constitucionais e estatutários, na defesa dos nossos associados, delegados e delegadas de Polícia Federal, e digo mais, de todos os delegados, independentemente do vínculo associativo, porque eles fazem parte da nossa instituição policial. Isso é muito caro, a liberdade nossa de poder atuar de forma equilibrada, transparente, livre de amarras. E aí, o senhor, atualmente, corrija-me se eu estiver equivocado, o senhor é vinculado diretamente ao diretor-geral da Polícia Federal. A DASPAR é uma divisão com status de diretoria, porque fala diretamente com o diretor-geral, e essa divisão mantém um liame de hierarquia, de subordinação com a direção-geral. Ou seja, o diretor-geral é o chefe do senhor. O diretor-geral, ele dá ordens para o senhor é subordinado ao diretor-geral. Aí eu pergunto para o senhor é assessor direto do diretor-geral da PF há aproximadamente 3 anos, pois ocupa a função de chefe da DASPAR, divisão com status de diretor, pois está vinculado diretamente ao diretor-geral. Em resumo, o senhor é subordinado diretamente ao DG, ele é seu chefe direto. Então, indago, como o senhor pretende presidir a DPF nessa condição de fiel escudeiro do diretor-geral da PF? Candidato Paiva, o senhor tem 3 minutos para trazer a sua resposta. Doutor Alain, ainda bem que o diretor deve estar ouvindo, que a DASPAR é uma divisão com status de diretoria. Eu confesso que está faltando o poder do diretor para mim. De repente, a gente conversando com o diretor, falando, me dê esses poderes de diretoria aí que a gente resolve o problema. Eu sou chefe de uma divisão, fui chamado para ser chefe dessa divisão pelo trabalho que realizei na ADPF. Eu não formulo estratégias, eu executo as estratégias que vieram na diretoria. Leiam a IN 259 de 2023, que o senhor vai perceber que lá está dizendo que nós somos executores da estratégia parlamentar da PF, escrita por mim, justamente porque um chefe de divisão não tem esse poder todo. Eu não considero, mas mesmo que eu fosse um diretor da PF, eu não considero que estaria amarrado, nem fiel escudeiro de ninguém, porque eu tenho com o diretor-geral da PF, antes, agora e provavelmente depois, uma relação de profissional, de respeito profissional. Ele me respeita, eu o respeito, nós discordamos de algumas questões. Antes,
agora e provavelmente depois. Então, não vejo nenhum tipo de problema moral, que depois eu não possa, que eu tenho um compromisso. Eu não tenho um compromisso nenhum com ninguém. Eu lidei com 5 diretores gerais na Polícia Federal. Se eu for eleito, será o 6º diretor-geral na Polícia Federal. E nós teremos o contato normal. Se ele nos apoiar as propostas dos delegados, nós estaremos juntos. Se ele não apoiar, se ele for contrário, nós faremos o contraponto, como eu fiz de todos os diretores. Agora, problema de... Até me espanta, doutor Alain, o senhor está fazendo essa pergunta para mim, porque problema de conflito de interesse existiu quando o senhor foi assessor do ministro da Justiça e vice-presidente da DPF ao mesmo tempo. O senhor se sentiu livre em todos os momentos em que o senhor deveria ter cumprido um acordo que eu tinha feito com o doutor Leiro, de colocar a associação para cima do governo se não saísse o reajuste, e ela não colocou, até porque o senhor foi a uma Assembleia Geral da ADPF dizer a todos que se nós aumentássemos o tom, nós perderíamos o reajuste. Naquele momento, quem tem um pouco de experiência, quem tem um pouco de leitura de cenário, já sabia que não ia sair, porque o doutor Anderson tinha mandado a proposta para o Ministério da Economia. Se vocês técnicos lá achavam que ia sair, vocês fizeram uma leitura de cenário. Então, o senhor foi, acalmou a classe não foi para cima do o governo não saiu, e aí? Isso é um conflito de interesses? O senhor sentiu em conflito de interesse? E mais, se o senhor for eleito e daqui a um ano o diretor-geral da Polícia Federal for um colega que lhe deu algum cargo ou que é seu amigo, o senhor vai renunciar à presidência da DPF? Obrigado, candidato. Candidato Alan, eu tenho 1 minuto para réplica. Vamos lá quanto à questão de ser assessor especial no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vários ganhos saíram desta época. A ANP sendo instituição científica e tecnológica, PF Saúde, alimentação do Funapol e etc. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós, diferentemente do que o doutor Paiva falou, fizemos as mobilizações, organizamos e participamos. Quando eu tive que pressionar o governo, de fato eu estive presente dentro das nossas manifestações. Isso é comprovado por fotos. Eu coloco essas fotos diuturnamente no grupo do Telegram. Então, que não houve pressão, não é uma verdade. A pressão foi feita, e a pressão foi feita no momento oportuno. E mais ainda, se o nosso ministro da Justiça tivesse agradado com a ação da DPF, não teria pedido a desfiliação. É só olhar a data da desfiliação. Então, enquanto eu fui vice-presidente e assessor do Ministério da Justiça, o ministro pediu a sua desvinculação da DPF por não se sentir satisfeito. Obrigado, candidato. Seguindo, então, ainda a ordem das perguntas e dos sorteios, o candidato Paiva, então, faz a pergunta para o candidato Alan. O candidato Paiva tem 2 minutos para a formulação da sua pergunta, candidato. Bom, doutor Alan, nós vamos continuar nessa toada, né? O senhor falou sobre o trabalho no Congresso Nacional, né? Sobre o senhor ter ido lá muitas vezes, ter conversado. Eu, particularmente, só vi o senhor lá uma vez, falando no dia do delegado federal. Foi a primeira vez que um vice-presidente falou junto com o presidente no Congresso Nacional. E a gente já estava no período, você já sabia que ia ter uma disputa eleitoral, né? Então, foi a única vez. Eu não sei nem se o senhor conhece quais são os deputados de Brasília, porque no DR não tem mais mobilização. O DF não tem mais mobilização. Então, eu não sei qual foi essas vezes que o senhor foi lá, né? A atividade, nessa possibilidade, nessa oportunidade que a doutora Débora nos representou, não tinha nenhum. Os 21 colegas estavam fora, mas o senhor poderia não estar. O senhor poderia não estar. Era possível que o senhor não estivesse, se o senhor estivesse em outra oportunidade. Mas todos os outros 3 anos e meio, a impressão que eu tenho, doutor Alain, é que o senhor esperou 3 anos e meio ou 4 anos para se tornar presidente da ADPF por direito, porque é o vice-presidente, por uma sucessão automática. E o senhor não nos mostrou essa liderança, essa presença, a presença no Congresso Nacional. Eu não estou falando do trabalho interno seu no Ministério da Justiça, não. Eu estou falando do trabalho classista que precisa ser feito no Congresso Nacional, no corpo a corpo com os parlamentares. Não vimos. Se tivéssemos visto, provavelmente o senhor teria muitas condições de demonstrar.
não somente por fotos de mobilizações como foi feito, porque se o diretor regional da polícia, da ADPF e o vice-presidente não conseguir nem sair em meia dúzia de fotos de mobilizações que foram feitas para segurar a faixa na frente da ADPF, eu não sei. Então, eu lhe pergunto, como é que o senhor vai fazer durante uma eventual presidência sua para manter a ADPF atuante no Congresso Nacional? Obrigado, candidato. Candidato Alan, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Vamos lá. Minha carreira na DPF, foi boa a abertura da pergunta, porque minha carreira da DPF ela é bastante sólida. Já já entrarei, temos tempo, na parte parlamentar. Eu comecei como tesoureiro em Roraima. E lá, como tesoureiro em Roraima, doutor Ricardo Duarte é testemunha, nós tivemos reuniões com os senadores e deputados roraimenses para aprovação da Lei 12.830, o Estatuto Delegado de Polícia. E depois tive ocupação de DR no Rio Grande do Norte, fui DR aqui, sou DR aqui em Brasília, na maior unidade que temos na nossa associação. Fui presidente do Conselho Fiscal do senhor, ou seja, conheço a DPF por dentro, nas contas, tanto em nível local quanto em nível nacional. E vice-presidente por 2 mandatos. Diferentemente do senhor, doutor Paiva, que saltou para a presidência de uma suplência. O senhor não tem histórico na DPF como DR, como presidente do Conselho Fiscal ou integrante do Conselho Fiscal, Conselho de Ética. O que eu sei, o senhor pode e vai confirmar, é que o senhor era suplente, diretor de prerrogativas e saltou para a presidência da DPF. Onde temos essa experiência? Onde está essa robustez para representar os associados no Congresso Nacional? Eu não percebo. Quanto ao meu encontro com parlamentares, eu não tenho que notificar o senhor, não tenho que lhe avisar, já que eu não tenho vinculação hierárquica ou administrativa. Mas eu participei de reuniões relativas à inclusão dos delegados na PEC dos quinquênios, participei de reuniões com o relator na CCJ da PEC da Segurança Pública, fizemos eventos aqui nessa associação, cafés com deputados e senadores. Ou seja, minha interlocução no Congresso Nacional é ativa. Eu acompanho o grupo de assessoria parlamentar, eu participo e discuto com o doutor Adilson e a equipe quais são as estratégias a serem adotadas, mas, infelizmente, eu não sou licenciado, eu tenho que atender a Polícia Federal. Infelizmente, se tiver uma reunião da PF, que eu fui designado, e uma reunião associativa, infelizmente, eu tenho que comparecer à reunião da Polícia Federal, porque eu tenho vínculo com a polícia. Mas nunca abandonei a nossa associação. Eu sempre lutei para estar presente, eu me fiz presente. Eu tenho interlocução, sim, com os congressistas aqui do Distrito Federal. Nós atuamos dentro do Congresso, nós atuamos fora do Congresso, nós temos uma atuação constante. Nós temos experiência para estarmos aqui lutando para ser, junto com a Chapa 1, presidente da ADPF. Obrigado, candidato. Candidato Paiva, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Doutor, o senhor está repetindo aqui uma coisa que o senhor me disse no grupo do DF, que eu sou um externo e, por isso, eu não sabia do que estava acontecendo. Só que o senhor tem a obrigação, não só a mim, eu não sou seu chefe, nada disso, eu sou um associado da DPF. O senhor tem a obrigação de explicar para os associados e mostrar, se possível, em tempo real, o que o senhor faz, né? Mostrando as suas visitas no Congresso Nacional. Quando eu ia para o Congresso Nacional, eu dizia, eu estou indo. Depois eu dizia, eu estou aqui, nós resolvemos o problema tal, ou nós não resolvemos. Então, é uma prestação de contas contínua, que talvez o senhor, por essa história de hierarquização da DPF, não entenda. Sobre postos que o senhor ocupou, eu não preciso dizer para os associados do Brasil inteiro a minha história na DPF. Todos os associados conhecem, todos os associados sabem o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Mas eu posso dizer que tem muita gente que ostentou postos na DPF e não exerceram. E a gente sabe se está exercendo ou não, prestando conta todos os dias para os associados. Obrigado, candidato. Agora, de acordo com a orientação que foi dada pela mesa diretora, que fez uma avaliação, então, a mesa eleitoral desse debate fez uma avaliação e depois de 2 pedidos de respostas das
duas candidaturas, foram concedidos, então, os dois pedidos de resposta. O primeiro pedido de resposta que foi concedido foi o direito de resposta ao candidato Paiva, então, que ele tem direito de resposta para falar sobre a reforma da Previdência. O senhor tem 30 segundos e, na sequência, o candidato Alan também tem o direito de resposta que foi pedido, então, também tem 30 segundos. A gente vai corrigir o cronômetro agora aqui para colocar 30 segundos, então, de direito de resposta, que vai começar a contar a partir de alguns instantes. Então, antes da gente colocar esse cronômetro aí, que a gente vai colocar na tela, inclusive para o pessoal que está acompanhando esse debate ao vivo aqui, que eles consigam também eh, ter a ideia aí desse tempo, então, de argumentação que vai ser colocado por cada um dos candidatos. Esse direito de resposta, ele foi pedido pelas duas candidaturas, então, tanto a candidatura do candidato Paiva, quanto também a candidatura do candidato Alan. O tempo já está na tela e começa a contar a partir de agora. Primeiro direito de resposta, então, do direito de resposta ao candidato Paiva, falando então sobre reforma previdenciária. Primeiro direito de resposta concedido. Por favor, candidato. Bom, então eu quero dizer ao doutor Alain, sobre reforma previdenciária, que não foi um prejuízo dos delegados, foi um prejuízo de todos os servidores públicos civis. Não, nós tivemos uma avalanche e conseguimos salvar o que era possível salvar. E sabe, doutor Alain, eu fui já julgado pelos colegas em relação a esse assunto, fui reeleito, naquele mesmo ano, eu tive apenas 46 votos contra. Muito diferente da gestão atual, que teve 300 nãos numa eleição chapa única. Obrigado, candidato. Ainda concedendo direito de resposta ao candidato Alain, então, foi concedido 30 segundos como direito de resposta para falar sobre o fechamento do grupo do Telegram. Por favor, candidato. Aqui nesse áudio mesmo ou aqui? Pode ser onde o senhor está Ok, falando mesmo. ok. Seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. O Telegram, ele foi fechado basicamente porque os colegas se ameaçaram dentro do grupo. Houve sim ameaças conflagradas. E então, dada essa desordem, dada um risco que corria a DPF de inclusive responder judicialmente, porque essa jurisprudência pacífica no STJ, nós decidimos o fechamento do Telegram. E depois de muitas discussões, ele foi reaberto e funciona até hoje. Obrigado, candidato. Quero agradecer mais uma vez aos 12 candidatos aqui pelo cumprimento do tempo também. A gente vai para uma rápida pausa, então, faz um intervalo de 2 minutos e na volta a gente retorna com o debate, o primeiro debate, então, a presidência, os candidatos à presidência nacional da DPF. Até já. Estamos de volta, então, ao vivo com o primeiro debate aos candidatos que concorrem à presidência nacional da ADPF, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Esse debate acontece aqui na sede da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, em Brasília, e a mesa eleitoral, então, dividiu o debate em 4 blocos. Começamos a partir de agora o quarto e último bloco desse debate. Nesse quarto bloco, os candidatos terão 7 minutos para fazer as suas considerações finais, sem direito à réplica. Então, os candidatos ficam à vontade, podem utilizar o púlpito para fazer, ou então a área da frente aqui do nosso debate também, em frente ao púlpito, para fazer as suas considerações finais. Então, abrindo esse quarto bloco, as considerações finais, primeiro, então, é do candidato Paiva. Ele tem 7 minutos para fazer essas considerações, que o tempo começa a valer a partir de agora, candidato. Eu gostei desse negócio de andar aqui, ficar aqui na frente, eu acho que é melhor que o púlpito. Bom, associadas da minha querida DPF, a DPF faz parte da minha vida. Existe um ditado chinês ou oriental, que diz que você nunca deve voltar ao lugar em que você foi feliz. Mas eu vou voltar. Com o apoio de vocês, eu e o grupo que nos apoia, que vai trabalhar por dias melhores para os delegados de Polícia Federal, vamos voltar à presidência da associação. Eu quero dizer mais uma vez aqui para todos que eu não estou aqui falando por mim. Eu estou falando por uma filosofia, por uma maneira como nós entendemos que uma associação de classe do porte da DPF deve ser conduzida.
Então, aqui eu vou citar mais uma vez, e dessa vez citar o nome de todos os colegas que fazem parte da minha chapa, da nossa chapa, da chapa ADPF para Todos. Doutora Maria do Socorro, uma histórica defensora dos direitos de todos os delegados, mas sobretudo dos aposentados. Doutor Denis Colares, doutora Silvia Amélia, doutora Larissa Magalhães, doutor Paulo Teixeira, doutor Tarcísio Júnior, doutora Valquíria Souza, doutor Rodrigo Borges, doutora Sandra Segielka, doutor Tiago Sena, doutor Gustavo Bucher, doutor Josiel Brito, doutor Juliano Cuco, das novas gerações, que se mostra já como uma nova liderança, doutor Alexandre Locatelli, também das novas gerações, doutor Cledson, um colega já extremamente respeitado, mesmo com pouco tempo de carreira, doutor José Pacífico, das antigas, colega nosso lá de Minas Gerais e eterno apoiador das nossas ideias, doutor Nício Lacorte, lá do Rio Grande do Sul, que nos honra com todo o seu apoio, doutora Esmeralda, minha querida amiga, que nos acompanhou em todas as nossas lideranças no Congresso Nacional, a minha querida amiga O'Hara, lá do Rio Grande do Norte, que no primeiro gesto de vou aceitar a proposta, ela veio junto, doutor Evaristo Kussek, lá do Paraná, que fez parte, junto comigo, da comissão de negociadora que trouxe 37% de aumento para os delegados, 40% para a terceira classe, para a entrada. Doutor Eziel, nosso querido colega lá do Rio de Janeiro, que foi o apoio firme desde o início. Doutor Eduardo Passos, de Pernambuco, que também um apoio muito forte. Doutor Marcelo Salum, meu querido mestre e professor de ANP, que também atendeu ao chamado no primeiro momento. Doutora Rita do Amor Divino, lá da Bahia, nossa colega que sempre demonstrou uma admiração pelas nossas ideias, não é uma admiração somente pessoal, que é recíproca, mas pelas nossas ideias. E a doutora Maria Neuci, nossa líder e corredora desde sempre lá em Sergipe. Uma chapa forte, uma chapa que vai defender, com certeza, de maneira intransigente, os direitos dos colegas. Então, eu quero fazer agora, nesse final, eu quero reafirmar os compromissos. Os compromissos, nós já falamos de propostas, nós já falamos de tudo que nós queremos implementar. Nós temos no site da adpfparatodos.com.br todos os nossos eixos. Nós temos 8 eixos, temos as propostas para as mulheres, temos um eixo dedicado somente para os aposentados, mas eu queria falar sobre os compromissos. O compromisso que vai utilizar toda a experiência desse pessoal que vocês ouviram falar agora o nome, que vocês relembram que são lideranças históricas da ADPF. O compromisso de utilizar essa experiência, a minha experiência, não, eu não fui suplente da ADPF, eu fui presidente da comissão, primeira comissão que formou lista tríplice, lá em 2014, eu fui diretor de prerrogativas, o primeiro diretor de prerrogativas que mandou um colega para o Conselho de Ética por ter violado as prerrogativas de outro colega. Eu fui membro dessa comissão que trouxe todo esse aumento para nós. Eu fui diretor de prerrogativas e, por conta de toda essa atuação, eu fui escolhido para ser presidente da ADPF por 4 anos. Mesmo com o problema da reforma, com o atingimento da reforma, fomos escolhidos novamente para continuar com ampla aceitação e no final de 2021, fomos ovacionados no Congresso de Comandatuba por um reconhecimento que eu vou guardar para sempre na minha memória dos nossos colegas. E agora, quieto lá no meu canto, fui chamado por toda essa gente boa para voltar. Não são só eles, tem colegas que também não estão na chapa, mas são apoiadores, que nos chamaram para fazer esses compromissos com vocês, da experiência, da transparência, da ética. Nós vamos criar um sistema de compliance para que não sejam, o nome da ADPF não seja colocado em risco. Nós temos o compromisso da comunicação direta com o colega, como sempre foi. Vamos falar diretamente com a sociedade, não tem essa de vou viajar, vou ver você quando eu for. Você vai... Essa história de viagem, quantas vezes você vai em um local? 2, 3 vezes durante 4 anos? Isso é contato direto? Temos o compromisso, reafirmar o compromisso da participação. É importante garantir que os colegas vão participar efetivamente, não tem hierarquização, não tem essa, não, eu vou falar com fulano para depois falar com o vice-presidente, para depois falar com o presidente. Não tem isso, nós vamos
nós vamos fazer a horizontalização da ADPF, que existiu no passado e que acabou. Temos o compromisso da proatividade, nós vamos nos antecipar aos problemas, como nós fazemos sempre. Quando havia um problema que estava ali no horizonte, a gente já começava, a PF vai editar uma norma, vai editar um assunto que os colegas não querem. A gente colocava nos grupos, começava a fazer pressão. Quantas vezes nós evitamos que problemas acontecessem? Porque depois que o dirigente da PF faz o ato, é difícil retomar, difícil retomar. Então, nós vamos tratar com proatividade. E o protagonismo. A ADPF precisa voltar a ser protagonista. O dirigente da ADPF precisa falar, defender os colegas nos grupos, de maneira aberta, de maneira consistente. Porque, caso contrário, fica parecendo que o dirigente está querendo só a parte boa da ADPF. Tem que se desgastar, tem que mostrar a sua opinião. Um jornalista me disse uma vez, você governa pela palavra, e nós vamos levar esse protagonismo em todos os locais, na imprensa, no Congresso Nacional e junto aos colegas. Então, no dia 9 de outubro, vote Chapa 2, ADPF para todos. Obrigado, candidato, pelas argumentações finais. Agora, seguindo a ordem do sorteio, para fazer as considerações finais, o candidato Alan também tem 7 minutos, candidato. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Lembrando que nesse bloco não há réplica. Por favor, candidato. Vou encerrar a minha fala com a DPF. A DPF é a razão de tudo isso aqui. A DPF é maior do que todos nós. A DPF é a associação, é a casa dos delegados e delegadas de Polícia Federal. E eu tenho que falar de 3 funções essenciais da DPF, que eu guardo aqui no peito, que estão no nome da minha chapa: valorização, defesa e integração. E que tipo de valorização a DPF busca para os delegados? Vai desde a valorização remuneratória, com recomposição, repito, do subsídio na entrada, com um percentual até mais alto, para ter atratividade para a nossa carreira, e manutenção do nosso classe especial com 90% do Supremo. Busca por verbas indenizatórias. A gente tem que também buscar a valorização normativa, dando ao delegado e delegada de Polícia Federal poderes para que exerça a sua função de forma adequada. E por que não dizer uma valorização social? É necessário que a sociedade nos reconheça como atores do processo de melhoria da sociedade e do Estado. Outra função da DPF é a função de defesa. Defesa de quê? Das nossas prerrogativas. Para que os delegados e delegadas de Polícia Federal que atuam na Polícia Judiciária, da Polícia Administrativa e também na área meio, possam exercer suas funções de forma cética, isenta e imparcial. Que eles possam exercer a sua função com autonomia técnico e científica. E também buscar a defesa dos pilares da hierarquia e disciplina, que são basilares da nossa instituição. Também temos a parte funcional da DPF, que é a integrativa. Devemos, sim, manter o espírito associativo estrito sensu. Devemos garantir que os simpósios, as festas, os eventos, reunião do Dia dos Pais, reunião do Dia das Mães, estejam presentes na vida do associado. Isso é essencial. São nesses eventos que nós, como eu disse várias vezes aqui no meu discurso, nos aproximamos, onde os nossos familiares se conhecem. Essa função integrativa, ela aproxima aposentado e ativo. E como eu pretendo fazer isso? Com a gestão participativa. Essa gestão participativa, ela inclui uma aproximação com as diretorias regionais. E essa aproximação com a diretoria regional, ela também me aproxima do associado, porque manteremos um contato direto com este. É meu perfil, eu não preciso forçar isso. Eu atendo a todos os colegas pessoalmente e continuarei fazendo isso. Temos também o objetivo de interiorização da DPF. Ou seja, os colegas que trabalham em delegacias descentralizadas, por vezes, são esquecidos. Mas nós traremos a sensação de pertencimento para esses colegas, para que eles façam parte da ADPF, para que eles estejam com o conhecimento do que a ADPF faz e tenham também a oportunidade de manifestar suas opiniões, manifestar suas insatisfações e também tecer comentários elogiosos. Por fim, buscaremos instituir no nosso estatuto
a diretoria da mulher, a diretoria jovem, essa, consolidada por colegas de segunda e terceira classe, para que, ombreados com a diretoria dos aposentados, possam trazer para nós o que pensam esses grupos específicos. Os nossos grupos específicos sabem das suas agruras, sabem do que de fato é necessário para melhorar a atuação da DPF em relação a eles. Esse tipo de gestão, ele necessita de um perfil. Qual o perfil adequado para tratar desses assuntos? Julgo que é o meu perfil combativo. Um perfil que luta, mas não é um perfil combativo sem inteligência. Então, o perfil adequado é um perfil combativo com inteligência, onde buscaremos nos unir com outros grupos, associações, quando os interesses convergirem para o mesmo caminho. E, quando não, quando os interesses dos delegados e delegadas forem afrontados, nós contestaremos, nós colocaremos nossa opinião, nós lutaremos contra. Eu só peço, senhores e senhoras, associados e associadas, que, quando forem decidir de fato quem é o melhor, o mais adequado, quem é o candidato que deve ocupar a presidência da DPF, vejam por 4 vieses. Olhem a história na Polícia Federal. Por que a história na Polícia Federal? Porque ter experiência na PF é fundamental para conhecer os problemas da nossa associação, da nossa entidade, da nossa instituição. É indispensável ter conhecimento de atividade na ponta, para saber o que de fato passa o colega que executou da atividade finalística. É indispensável também ter experiência na sede, porque temos a visão de supervisão, orientação, capacitação que o órgão central dá. Então, olhem, eu construí minha carreira baseado nisso, nessa solidez, e não ocupando só cargos, mas executando atividades, executando operações, presidindo inquéritos policiais, participando de gestão de projetos e ainda tenho experiência na esplanada. Olhem também, e ainda, a carreira na DPF que eu explanei aqui. Ela é de suma importância. Como disse, fui tesoureiro, presidente de conselho fiscal, diretor regional, que é o cargo que tem a maior aproximação com os nossos associados e associadas. Essa experiência ela é fundamental, porque também não só ocupei cargos, participei de diversas lutas, implementei, inclusive, enquanto presidente do Conselho Fiscal, uma gestão transparente das contas, que hoje é no nosso site. Enquanto diretor regional, adotei uma gestão irmanada e participativa, dividindo os poderes e as atribuições da diretoria regional com as unidades. Isso foi de extrema importância. Então, fizemos. Por fim, resultados da gestão. Compare o que, de fato, cada gestão entregou. Nós entregamos 11-0 no STF de paridade e integralidade, regulação da lei de lavagem de dinheiro, PF Saúde, diretoria da mulher, recomposição salarial de 35%, curso de pós-graduação para qualquer delegado de Polícia Federal e delegada desse nosso país. E além de cursos de línguas, o que é muito importante, capacitar os colegas. Por fim, vejam a viabilidade das propostas. Vejam se tem condição de ser implementada. Não analisem friamente a letra colocada no papel. Tenhamos consciência, votem chapa 1, avança DPF. Obrigado, candidato. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando esse primeiro debate, então, que já chega aos momentos finais. Debate dos candidatos que concorrem à presidência nacional da ADPF, que é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, debate que começou aqui na sede, né, da polícia, na sede da associação, que fica em Brasília, e agora já chega aos seus momentos finais. A mesa eleitoral agradece a participação de todos vocês pela audiência, agradece também a participação dos candidatos, candidato Alain também e o candidato Paiva também. Muitíssimo obrigado pelas considerações e pelas argumentações aqui colocadas. Quero, claro, aqui colocar também a minha opinião de que isso tudo aconteceu de uma forma bastante ordeira e bastante respeitosa de ambos os candidatos. Parabéns pelo comportamento de todos vocês. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão nos acompanhando nesse debate. E chega ao fim, então, o primeiro debate dos candidatos à presidência nacional da ADPF. Até a próxima oportunidade. Obrigado.